Não precisa nem terminar de falar. Eu vou te provar que você está errado. Você não sabe de nada. Você só fala essas coisas assim, sem sentido. Pois é, você já viu alguém conversando assim? Você já viu alguém que tem essa petulância de sempre estar certo, não deixa nem a pessoa se expressar? Hoje, nos 7 Pilares da Vida, iremos falar na vida social acerca da empatia, ou até mesmo apontar alguns comportamentos que denotam a falta de empatia. Meu nome é Marcos Pires, esse é o 7 Pilares da Vida e hoje vamos falar de vida social. Como sempre, deixa o seu like aqui, ó. Deixe o seu comentário também, se inscreva no canal, que você possa também ativar o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo, porque todos os dias tem um vídeo novo aqui no YouTube, falando a cada dia de um pilar para a gente fortalecer a nossa base nos 7 pilares da vida. Dito isso, em primeiro lugar, eu quero definir a palavra empatia. De forma simples, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É a capacidade de você tentar enxergar conforme a perspectiva de outra pessoa. Entendeu? Então, tendo definido, eu quero compartilhar algumas ideias com vocês aqui acerca da empatia. A falta de empatia não destrói só relações. Ela destrói qualquer chance de conexão verdadeira. Isso aqui é algo que precisa ser dito. Se você quer ter uma conexão verdadeira com alguém, se você quer viver em sociedade de forma que você consiga minimamente estar perto da sociedade de outras pessoas, você precisa ter empatia. Porque a empatia não só, a falta de empatia não só destrói as nossas relações. Ela destrói qualquer chance de você se conectar com alguém de forma verdadeira. Você pode até se conectar, mas com falsidade. E aqui nos 7 Pilares da Vida não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a gente viver uma vida plena, uma vida digna, diante também da sociedade. O paradoxo da escuta. Eu gosto muito disso aqui. A falta de empatia acontece quando não há esforço ou capacidade para enxergar a situação pelo olhar do outro. Tá entendendo? Você não tem nem tipo de esforço, nem a capacidade para tentar enxergar a situação pelo olhar do outro. Aí você vê aqui, você vê aqui de uma forma meio tecnológica que essas luzes, meio que denotando aqui, eu quis dizer o olhar, Você vê, visualizar. Aí a setinha mostrando pro olhar do outro, você é incapaz, A pessoa, quando não tem empatia, ela é incapaz de enxergar, ela não se esforça para enxergar com os olhos dos outros. E o que isso faz? Gera a raiz do problema. Escutar para responder, não para entender. Você já teve que lidar em algum momento com alguém que essa pessoa não se esforça para te escutar? Essa pessoa, ela não se aplica, ela não ouve o que você está dizendo. Ela fica ali balançando a cabeça, tão somente só se preparando para quê? Para te responder. Tá entendendo? A pessoa, ela não quer saber do que você está falando. Ela não respeita. Essa é a mensagem que ela passa. Ela não respeita a sua opinião. Então, somente ela te escuta, já maquinando a resposta. Isso é muito triste. Eu fazia muito isso. Até o ponto de eu, de fato, ter revelado a mim que eu cometi esse erro. Inclusive, quando eu lembro quando eu li o livro O Monge e o Executivo, lá o Simeão, que era o ancião ali que coordenava as palestras, ele cita isso, a escuta ativa. Então, quem não tem empatia não consegue escutar. Ouvir, ouve, mas escutar, dar a atenção, se atentar ao que a pessoa fala, não tem essa capacidade. Aqui, a anatomia da apatia. Vamos ver sobre a anatomia da apatia.
A gente vê aqui, ó, os comportamentos visíveis, né? Qual que é o comportamento visível de alguém que não tem sensibilidade? A apatia é falta de sensibilidade, né? A pessoa não consegue se sensibilizar com nada, né? Ó, interromper. Um comportamento muito visível para quem não tem empatia, para quem tem a apatia, que não necessariamente é o inverso, mas a apatia é a incapacidade de ser sensível ao que o outro pensa, né? Falar por cima sem realmente ouvir. Você já conversou com alguém que no meio do que você está falando, você está formulando ideias, a pessoa te interrompe? A pessoa fala por cima? Não tem aquela troca de ideia. É uma discussão onde não há entendimento, não há um ouvir, não há discernimento do que estão falando. A pessoa uma fala em cima da outra. Isso é um claro comportamento de falta de empatia. Falar por cima sem realmente ouvir. Você interromper as pessoas, isso é ridículo, né? Eu sempre, assim, em muitas conversas, quem tem essas interações marcantes comigo, vê que eu tô falando. Aí eu dou pausas. Eu falo ali pra gente raciocinar. Tá entendendo? E aí, no meio do caminho, se a pessoa me corta, eu espero ela terminar. Depois que eu espero ela terminar, eu não faço de propósito, tá? Eu falo, ó, então, concluindo o que eu estava falando, a pessoa até às vezes se sente mal, mas não é por mal. Eu deixo a pessoa falar. E depois eu continuo do ponto em que eu parei para formular a minha ideia. Se a gente está conversando, isso precisa ser entendido. Eu preciso manifestar e expressar os meus sentimentos em palavras, então eu preciso de tempo para poder falar. Hoje em dia, inclusive, eu mudei minha forma de comunicar, porque eu falava demais e não deixava, às vezes, tempo para a pessoa falar também. Hoje não. De propósito, às vezes, eu não dou minha opinião, porque eu quero escutar as pessoas. Eu gosto de observar o modo de pensar das pessoas, né? Porque se eu ficar só querendo impor as minhas ideias, isso não é conexão. Isso é uma imposição de ideias, né? Então, interromper, falar por cima sem ouvir, comportamento horrível. Outra coisa, invalidar, minimizar sentimentos, né? A pessoa que não tem empatia, ela vive invalidando o sentimento dos outros. A pessoa está expressando, às vezes, os seus traumas, limitações, a pessoa fica fazendo o quê, ó? Ela minimiza o sentimento. Você já conversou com alguém que enquanto você está expressando as suas ideias, a pessoa está assim, ó, balançando a cabeça? Isso é horrível. Porque no momento em que a pessoa está expressando o que ela pensa, você já está discordando. Você já está invalidando aquilo que ela pensa. E isso é uma falta de respeito terrível. A pessoa aqui, ó, invalidar, minimizar sentimentos. Isso não é nada. É frescura. A pessoa, às vezes, ela tá abrindo o coração. Já teve dificuldade de expressar o que ela tá sentindo. Aí, o que você faz? Invalida. Minimiza. Ah, não. Isso não é nada. Isso é frescura. Outro comportamento visível. A invalidação. Agora, mais um comportamento visível aí da falta de empatia, o julgamento, né? Você julgar. Tirar conclusões sem conhecer a história completa. Oh, mas isso aqui é terrível. Você conversar com alguém, você tentar se conectar com alguém de forma verdadeira e profunda. Às vezes você não conseguiu conversar com ninguém, de repente escolheu logo uma pessoa sem sabedoria, sem empatia. Ela, além de te interromper, ela invalida os seus sentimentos, as suas palavras, e ela ainda te julga. É uma pessoa que às vezes não presta para ser um ouvido amigo, para ser uma espécie de terapeuta, mesmo sem habilidade. Às vezes eu só escutei pessoas. Eu só escutei, né? Escutei, né? Às vezes não consegui ajudar, mas a pessoa pelo menos desabafou. E no final das contas eu também faço uma coisa, eu não julgo. Eu não julgo e nem espalho também, né? Contar ali, às vezes, a intimidade de alguém para outra pessoa,
Isso é feio, é horrível. E é isso aqui, ó, são coisas visíveis, mas lá o problema oculto é isso aqui, ó, o ego. Pensar apenas no próprio lado durante uma discussão. Rapaz, a pessoa que não tem empatia, ela cria traços de narcisismo, né? Qualidade daquele que só pensa nele mesmo. A pessoa é um narcisista, tem um ego do tamanho do mundo, pensa que o mundo gira em torno dele, entendeu? A pessoa é incapaz de se sensibilizar com a dor do outro, com um trauma, com um problema, com a limitação, tá entendendo? Então, o ego é algo terrível e o ego faz com que nós, de alguma forma, não conseguimos nos conectar de forma profunda e verdadeira. Olha uma situação, ó. A encruzilhada da empatia. Olha como é que as coisas podem ser diferentes. Aqui nós temos uma situação de uma pessoa. Eu tô cansado, preciso de ajuda. Né? Tem gente que às vezes fala, tem gente que às vezes dá sinais. Tem vezes que a pessoa ela é incapaz de expressar, mas você consegue discernir, você vê a pessoa cansada. Aí, ó, tem duas situações. Você tendo empatia ou não. Se você tiver empatia, você vai estar por aqui na alternativa da pessoa empática. Agora, a pessoa que não tem empatia, ela reage no padrão reativo, né? Ele reage. A pessoa chega e fala, eu tô cansado, preciso de ajuda. Aí, a pessoa que vive no padrão reativo vai responder o quê? Você reclama demais. Você já viu situações assim? A pessoa tá se abrindo, tá falando, ó, eu tô com problema. Eu tô cansado, preciso de ajuda. Aí a pessoa fala assim, não, você reclama demais. A pessoa reage nesse padrão. E aí qual que é o resultado? O resultado é isso aqui, ó, tudo despedaçando, ó. Resultado, não há compreensão. Há apenas julgamento, né? Há apenas repetido ao longo do tempo e isso destrói a relação, né? Quando você não tem compreensão e tem apenas o julgamento, isso aí repetido ao longo do tempo destrói a relação, né? Você já teve pessoas próximas a você que você tentou se conectar e a pessoa só reclama, a pessoa só reage, ela só te julga. Isso aí destrói. Você não consegue continuar numa relação dessa. Agora, ao contrário, se a pessoa reage, ela tem a situação e se abre pra você e fala assim, ó, eu tô cansado, preciso de ajuda. Aí você age numa alternativa empática, você tem empatia. Como você responde? Entendo que isso te afetou. O que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Vê como é diferente? Você reage aqui, ó, você reclama demais. E a outra pessoa fala assim, ó, eu entendo que isso te afetou. Talvez não me afetou, não me afetaria, talvez. Talvez o que a pessoa tá te falando é algo que para você é tranquilo. Mas ela, você tem que compreender, você tem que ter empatia, tentar se colocar no lugar dela e falar assim, eu entendo que isso te afetou. O que você precisa? Sabe, a gente precisa voltar a ter sensibilidade e entender que às vezes a força que eu tenho hoje, a determinação, né, o espírito que eu estou hoje é diferente da outra pessoa. Talvez a pessoa está na fase de fraqueza, está na fase complicada, de vulnerabilidade. Se você tem empatia para com ela, qual que é o resultado? Uma conexão verdadeira. Você vai ser um ombro amigo. Você vai ser uma válvula de escape para essa pessoa. Tá entendendo? Vê como é que muda a situação? O efeito cascata da desconexão, né? Aí você vê aqui, ó, o que pode gerar um resultado negativo se você não tem empatia? Ó, relacionamentos desgastados? Com certeza. Você lidar com uma pessoa que não tem empatia, com certeza o seu relacionamento vai se desgastar. Discussões constante e falta de conexão verdadeira. Conflitos desnecessários, pequenos problemas viram grandes brigas. Tá entendendo? Porque às vezes a pessoa que age com falta de empatia, ela não consegue fazer o básico. E aqui, nos 7 pilares da vida, eu quero te ajudar a você, pelo menos, saber do básico.
O básico é você pelo menos ouvir a pessoa, respeitar as dores dela. Você às vezes não vai conseguir resolver o problema, mas no mínimo você tem que ter respeito. Você tem que ter respeito pela limitação da pessoa, entendeu? Agora, quando você não tem isso, é briga constante. Você pega uma coisinha pequena, transforma em uma briga grande, e assim é desgastado o seu relacionamento. Aqui, ó, no nível médio aqui, falta de respeito, né? A pessoa que não tem empatia, falta de respeito. O outro se sente desvalorizado e não ouvido. Isolamento social, as pessoas começam a se afastar. Né? Você lidar com a pessoa que não tem empatia, ela não se esforça a te entender, a procurar enxergar a vida, enxergar a situação com o seu ponto de vista, com o seu olhar. Isso gera em você um sentimento de desvalorização em relação a essa pessoa e faz com que você se isole socialmente, né? Porque tem pessoas que parece que ela é radioativa. Aonde ela chega, espalha todo mundo. Ninguém quer ficar perto dela. Já lidou com... Você já teve que lidar com pessoas assim? É difícil, né? Mas, se você segue os 7 pilares, eu tô aqui para te alertar. Não seja alguém que não tem empatia. Porque ninguém vai querer ficar perto de você. Agora, quando você respeita a limitação do outro, você é uma pessoa agradável. Tá entendendo ou não? Você é uma pessoa agradável quando tem empatia. Agora aqui, ó. Perda de oportunidade. Destruição de network. Enfraquecimento da liderança e bloqueio do crescimento. Uma pessoa que não tem empatia, não tem como ela ter conexões, né? O network é você ter contatos. É você ter conexões. A pessoa não tem. Ninguém quer ser uma conexão ou indicar uma pessoa que não tem empatia. Ela não tem a capacidade de se sensibilizar com a dor do outro e de respeitar as limitações alheias. Tá entendendo? Então, a falta de empatia ainda assim destrói tudo isso na sua vida. Agora, o obstáculo central, ó. Você vê aqui uma barreira. Saia do próprio ego. Nem tudo é sobre você. Isso aqui é muito profundo. Você precisa, eu preciso, sair do próprio ego. Nem tudo é sobre você. Às vezes, a pessoa, ela só quer ser respeitada, né? Eu não preciso concordar com tudo que você pensa. Eu tenho que minimamente, respeitar. Concordar com tudo, tá tranquilo. Cada um tem os seus valores, as suas crenças, a sua formação acadêmica e familiar, histórica. Cada um tem uma formação. Tá tudo bem discordar. O que não tá tudo bem é eu não respeitar a opinião, a forma de pensar do outro. Tá entendendo? Não, nem tudo é sobre eu, nem tudo é sobre você. O ciclo contínuo da empatia. Vamos lá, ó. Olha que coisa maravilhosa, ó. Primeiro, o que a gente tem que para poder ter um ciclo bom de uma pessoa empática? Esvaziar, né? Eu falo do mindset, do modo de pensar. Mindset. Saia do próprio ego. Entenda que a dor do outro não compete com a sua, né? Às vezes você já viu aquela pessoa que ela está sempre no modo competição, sempre no modo você pode estar bem, mas não melhor do que eu. Você já conheceu pessoa assim? Pois é. É uma típica um típico comportamento de alguém sem empatia. Mas se você quer viver o ciclo da empatia, você precisa se esvaziar. Tá entendendo? Para quê? Para cumprir o segundo, ó. A sua ação tem que ser o quê? Escutar. É a sua ação. Pratique a escuta ativa. Ouça sem interromper e sem pensar na sua própria resposta. Tá entendendo? Isso daqui é fantástico. Inclusive, quando eu me apliquei a fazer isso, pessoa muito próxima, pessoa, né, de intimidade, eu comentei, eu falei, não, peraí, pô. Toda vez você me interrompe, deixa eu falar. Aí a pessoa... Eu falei porque essa pessoa, ou essas pessoas,
São pessoas de intimidade. Se eu estava buscando melhorar, eu mostrei para a pessoa que eu fazia isso. E eu falei também, porque ela não tinha percebido. E a pessoa aceitou na boa. Eu falei, peraí, deixa eu terminar. Aí você fala. Porque você está me interrompendo. Entendeu? Então, eu mostrei, só que para pessoas muito próximas, eu também falei, calma aí. A gente precisa ter uma conversa. Não pode ser um monólogo. Só um fala. Então você, para ter empatia, ó, você precisa aprender a escutar. Sem interromper a pessoa. E sem ficar pensando na sua próxima resposta. A pessoa ela nem tá prestando atenção no que você tá falando. Ela quer completar a frase. Misericórdia. Você já conversou com alguém que fica completando a frase dos outros? Isso é terrível, é muito feio. É muito feio. A pessoa ficar completando a frase do outro. Não, deixa a pessoa terminar. Calma. Respira, ó. Respira. Deixa a pessoa expressar o sentimento dela. E aí o terceiro passo, ó, checar. A calibração, ó. Pergunte antes de julgar. Tô entendendo certo o que você quis dizer? Você quis dizer assim, assim, assado? E por que isso? E por que checar? Porque às vezes a pessoa tá falando algo e ela não tem essa habilidade de montar pensamento, estruturar um storytelling, tô falando bonito, hein? Uma história. Ela não consegue, às vezes, expressar os sentimentos dela em palavras. Confira. Pergunte, é isso mesmo? É assim que você está querendo dizer? Isso. Se for, aí você tá se esforçando a compreender o que ela quer passar para você. Para você viver o quarto passo, que é reconhecer a validação. Ó. Mesmo que não concorde, valide. Entenda que isso te afetou. Mesmo que você não concorde, você fala, não, eu entendi o seu ponto de vista. Né? Eu entendi, eu respeito o seu ponto de vista. Entretanto, eu não concordo, tá tudo bem. Porque eu tenho algo dentro de mim, inclusive, é uma das regras, é uma das leis da minha casa. De poucas que temos assim, irrevogáveis, né? E imutáveis. Sabe qual que é uma das regras da minha casa? Eu tenho a liberdade de discordar de você. Eu tenho tranquilidade, abertura, muita tranquilidade de discordar. Eu posso discordar da minha esposa, tá tudo bem. Eu não preciso pensar igual a ela. Eu tenho liberdade, ela me dá essa liberdade de discordar dela. E ela tem liberdade de discordar de mim. A gente, graças a Deus, a gente concorda em muitas coisas, na maioria, né? Sei lá, 99% das coisas a gente concorda. Mas se discordar, tudo bem, tá tudo certo. Temos essa liberdade. E depois que nós implementamos essas regras lá em casa, você é louco. A gente se dá muito bem no que tange a questão de se relacionar, de discutir ideias. Para mim, chegar aqui, ó, no quinto passo aqui do ciclo contínuo da empatia. Inverter, né? Como assim inverter? Você mudar a perspectiva. Treine colocar-se no lugar do outro. Se fosse comigo, como eu me sentiria? Isso aqui é profundo demais. Quando você começar a exercer, a agir de forma empática, exercer a empatia, e você chegar nesse ciclo contínuo que eu falei, e começar a se colocar no lugar do outro, a sua perspectiva vai mudar. Porque, às vezes, eu não estou enxergando. Eu até brinco assim, eu estou de um lado da mesa, por exemplo, aí eu estou falando de uma coisa. Eu estou aqui desse lado, né, virado para cá, eu estou aqui desse lado. E aí enxergando lá, né, o que eu estou enxergando. Às vezes a pessoa está enxergando tão fora do que eu estou enxergando que eu falo, peraí, deixa eu mudar de lado. E eu vou mudar de lado para ver se eu enxergo o que você está enxergando, porque eu não estou conseguindo visualizar. Às vezes eu brinco falando isso, né, o pessoal que convive comigo sabe que às vezes eu brinco. Não, peraí, deixa eu tentar enxergar do seu olhar, porque eu não estou vendo isso. E isso é importante, porque a mudança de perspectiva vai fazer com que você enxergue de fato o que a pessoa está enxergando. Você precisa pelo menos tentar, pelo menos se esforçar a fazer isso. E isso aqui vai mudar totalmente o nível dos seus relacionamentos. Estou terminando. Eu vou só fazer esse comparativo rápido aqui da matriz do diagnóstico. Eu sempre faço essa comparação. A reação versus conexão, né? Uma pessoa que age, né, no modo reativo,
é guiado pelo ego, e outra pessoa no modo empático guiado pela conexão. Aqui, ó. Escuta para formular uma resposta. A pessoa que age no modo reativo, guiado pelo ego, ela escuta só para formular uma resposta. Ela quer dar o pitaco dela, ela quer dar a opinião dela. Já a pessoa guiada pelo modo empático, né, pela conexão, escuta para compreender o contexto. Não, eu quero te escutar para me entender, eu quero entender. A pessoa guiada de modo reativo, pelo ego, invalida e minimiza emoções, é frescura. A outra valida sentimentos independentemente de concordância. O modo reativo foca exclusivamente na própria razão. O modo empático busca a história completa antes de avaliar. Resultado final de quem tem o seu ego maior do que tudo. O resultado final é isolamento e perda de oportunidade. A pessoa no modo empático, o resultado final é liderança, network e respeito profundo. Mensagem final. A empatia é uma escolha diária. Escolha entender. E aí, já tinha refletido sobre a empatia dessa forma? O mundo precisa melhorar socialmente. E ele vai melhorar através de você, através de mim. Eu escolho ser empático. Eu escolho entender as pessoas que estão à minha volta, seja ela as pessoas próximas ou distantes. Às vezes, para fechar, eu estou no mercado. Um dia desse lá, a moça do mercado me tratou mal. A moça do caixa me tratou mal. Ela foi até desrespeitosa comigo. E eu olhei assim, respondi ela bem, respondi ela com educação, já quebrou a contra-resposta. E eu fiquei observando em volta o mercado lotado. A mulher no caixa lá, provavelmente alguém tratou ela mal. E ela está reagindo pro próximo que está na fila. Eu olhei para ela, me coloquei no lugar, tratei ela bem e a contra-resposta foi de forma branda. Porque eu me coloquei no lugar dela. Será que alguém tratou ela mal aqui há poucos minutos atrás? E ela está descontando em mim? Isso é exercer a empatia na sociedade. Dito isso, mais uma vez, só para você aí deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações. Amanhã tem vídeo novo. Muito obrigado, tô gostando aí da interação de vocês. Muito obrigado pelo apoio do meu trabalho. Amanhã tem mais. Fica com Deus e até a próxima.